Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, que não cansa de nos surpreender. Isso porque no dia de ontem, dia 28 de janeiro de 2024, um domingo, portanto, circulou a informação de que a AS Brasil estaria contratando bancos para venda de ativos e sair do Brasil. Nós vamos dar uma olhada na notícia como um todo. Até isso aqui poderia se encaixar como uma análise de cenário ou talvez até um início de um dossiê sobre a AS Brasil, mas como as informações ainda não têm, além de relevância significativa, também não tem uma completude, nós vamos deixar apenas como informativo e vou trazer para você a minha interpretação de tudo que anda acontecendo. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024, segunda-feira. E antes de entrar propriamente no assunto, eu quero lembrar a bibliografia de referência aqui do canal, do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde. Lembrando aqui que na página 5, e aí eu digo lembrando porque ele chama de lembrete. Veja, preços não sobem e nem descem na Bolsa de Valores. Eles são puxados ou são derrubados. Então veja que a partir desta ideia, dessa noção, é que nós vamos discorrer sobre a notícia, então, do último domingo. E a notícia sai no Globo, e aqui tem uma parte que eu raramente coloco aqui no canal, né, que é esse trecho aqui, está aqui em cima, onde tem a citação do jornalista Lauro Jardim, que traz aqui, então ele está dizendo, que traz informações exclusivas sobre política, economia, negócios, esporte e cultura. Quando eu trago a notícia, raramente as pessoas percebem, mas aqui em cima vai estar em verde qual é o segmento, ou dentro do jornal, do periódico, do site, mas veja que está em blogs e, em particular, blog do Lauro Jardim. Então é lá que isso aí foi publicado. E essa publicação ela foi feita então no domingo, 28 de 1 de 2024, 20 para as 9 da manhã. Então já é uma primeira chamada de atenção para nós. É uma notícia que foi colocada num domingo pela manhã. Muita gente até estava dormindo na hora que ela saiu. E do que ela dá conta? A chamada dela é a seguinte: a AS Brasil está de saída do Brasil. Então a companhia está saindo do país. É isso que ela chama a atenção na sua manchete. E aí veja, aqui no decorrer, no Brasil, desde 1997, atraída pelas privatizações do Fernando Henrique Cardoso, a americana AS Brasil, então ele é definitivo, né? Está saindo do país. Eu estou falando da AS Brasil, mas na verdade tem um equívoco aqui nisso que eu estou dizendo, né? Não é a AS Brasil, é a AES, né? Que essa é a americana, a AS Brasil é então a sua componente aqui no país e que faz a gestão desses ativos de geração de energia, tanto no setor hidrelétrico, eólico e de energia solar. E ela contratou o Itaú, Goldman Sachs, para vender os seus ativos, e aqui é interessante, em geração de energia elétrica. São esses, né, de hídrico, eólico e solar. Então, pela reportagem, o que está sendo colocado à venda são essas unidades geradoras. E veja aqui, né, a propósito do Brasil, essa aqui é uma chamada muito interessante nesse parágrafo aqui. A propósito, o Brasil não é nem de longe a Venezuela. Vamos ver por que ele está dizendo isso, porque ele está fazendo a chamada para essa questão. Ocorre que o atual CEO global da companhia, que é o André Gluski, ele lá atrás, em 2007, ele comandava a subsidiária da empresa em Caracas. Caracas fica na Venezuela. Quando, em pleno governo de Hugo Chávez, decidiu que a empresa deveria vender tudo e se mandar. E assim foi o que ele fez. Então, aqui é como se fosse um disclaimer, né? Olha, pode até ser que ele esteja vendendo para sair do Brasil, antevendo alguma crise aí pela frente, mas acontece que o Brasil não é a Venezuela. É isso que o repórter aí está falando, o jornalista, lembrando que é um jornalista que tem nas suas colunas um apelo mais forte para o lado político. Então, é importante que a gente entenda
quem é a pessoa que está fazendo a notícia. Veja que depois tem uma atualização aqui às 14 horas, ou seja, 6 horas depois, aproximadamente 6 horas e meia mais ou menos, a assessoria da AES enviou a seguinte nota. A AES Brasil, então ela é a subsidiária, né, da AES, informa que, como já comunicado anteriormente, sua controladora, a AES Corp é a AES americana, tá? Que é essa que ele diz que quer sair do Brasil, avalia alternativas para financiar o crescimento da companhia e melhorar a sua estrutura de capital. Portanto, tem uma certa contradição aqui nessas duas informações. Se está tentando captar o recurso para melhorar, por que estaria saindo do país? Então fica essa questão, mas, vamos dizer assim, né, ao longo do domingo, isso foi colocado então como um rumor e já não mais como uma notícia. Rumor esse que refletiu aqui, ó, na Money Times, e veja que está dentro do segmento aqui, ó, Business Times. Tá? Nem é tão importante, mas eu coloco ali só para a gente saber, se um dia você quiser ir lá consultar, você sabe os caminhos a percorrer. Então a AES, e aqui ele chama de AES B13, então aqui ele faz referência como se fosse a AES Brasil, e pergunta, fora do Brasil, se acontecer não será surpresa, diz um gestor, aqui o gestor provavelmente entrevistado, já que essa é uma reportagem assinada por Renan Dantas, ele está sempre à frente aí das principais reportagens de economia da Money Times. E essa notícia, veja que ela só vem às 13 horas de domingo. Então agora nós estamos falando aí que decorreu quase 5 horas antes de que ele trouxesse a pleno. Isso porque, claro, evidentemente, ele deve ter ido atrás aí para fazer as confirmações utilizando de uma assessoria ou de informações advindas do pessoal mais especializado, como é o caso desse gestor que ele menciona aqui em cima. Então, os ativos hídricos da AES têm sua concessão expirando em 2031, 2032, e a possibilidade de sua renovação ainda precisa ser regulamentada. Será que isso seria empecilho? Não sei, algo para a gente avaliar ainda ao longo do tempo. Após 26 anos no Brasil, a americana AES, que é a controladora da AES Brasil, estaria, então agora já está no futuro do pretérito, estaria de malas prontas para sair do Brasil, é o que informa o colunista Lauro Jardim do Globo. Se confirmada, no entanto, a notícia não seria uma grande surpresa. Por que não seria uma grande surpresa? Vou fazer uma abertura aqui de uma questão. Por conta não desse comunicado ao mercado, mas através desse comunicado ao mercado da AES Brasil, a gente consegue ver por que não seria uma surpresa. É que lá atrás, vamos dar uma olhada aqui, para a gente se situar adequadamente. Esse comunicado é do dia 28 de maio de 2023. Portanto, no quinto mês do ano passado, bem no início do mês, saiu o comunicado. E do que o comunicado dá conta? Na verdade, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, perguntando para a AES Brasil o que teria de relevante ou de verdadeiro numa notícia do Valor Econômico que nós discorremos aqui no canal, que saiu no dia 8 de maio de 2023, portanto foi no mesmo dia, com o título AES Brasil contrata Itaú BBA para buscar sócio no Brasil. Então, por causa disso. E veja aqui, ó, tem 2 itens dentro dessa reportagem. A AES Brasil contratou Itaú para a Itaú BBA para assessorá-lo na busca de um sócio que injete capital na companhia. Depois, aqui vem a parte relevante que eu deixei marcado. Uma das consequências possíveis seria um processo de fechamento de capital da companhia. Isso é o que circulou lá atrás no Valor Econômico, lá em maio de 2023, maio do ano passado. Aí a companhia, para responder à CVM, ela diz, olha, diante da crescente demanda por energia de fontes renováveis e o grande percentual, o grande potencial do Brasil para projetos eólicos e solares, a AES Brasil e seu acionista controlador, que é a AES, a americana, a Corporation, seguem seu plano de crescimento consistente acelerado no país. Sendo assim, as partes avaliam constantemente alternativas de financiamento de sua estratégia de crescimento,
não tendo até o momento, contudo, definido qualquer alternativa para tanto. Então, só faz abordagem sobre a possibilidade de captação de recursos para alavancar esses projetos e não fala nada sobre possibilidade de fechamento de capital. E é por conta disso que o gestor aqui, gestor da RPS Capital, Gustavo Henrique Fabrício, ele diz que há tempos o mercado especula sobre uma possível saída da companhia. Então é por conta dessa notícia e também eles pesam nessa balança que ativos têm concessões importantes vencendo em 6 anos. São esses ativos aí hídricos, né, que estariam vencendo entre 2031 e 2032 e que para fazer uma renovação precisa ter uns passos de regulação. Isso é o que eles enxergam, né? Essa regulação ela vem especificamente da ANEEL e também a ampliação desde que não tenha nenhum outro empecilho ou algum outro interessado concorrendo dentro desse segmento. E sobre os ativos em construção, o gestor diz que o mercado de renováveis conta com excesso de projetos. Aí eu tenho dúvidas se realmente tem excesso, uma vez que o Brasil, dentro de uma possibilidade de alavancagem econômica, principalmente essa que o governo está falando, né, que seria a nova industrialização, uma coisa meio esquisita, mas ele quer colocar ali energia de cunho renovável. Bom, enfim, é uma informação que às vezes não fecha exatamente com o que está sendo dito dentro da reportagem. Então, em nota enviada à Money Times, a AES Brasil, ela esclarece o seguinte: como já comunicado anteriormente, é aquele comunicado que eu li até agora, não preciso entrar no mérito, que foi o mesmo comunicado que a AES Brasil passou para o Globo. E a AES aqui não é a favorita. Dentre os analistas, eles fazem uma série de considerações, principalmente porque eles levam em conta que nos últimos 12 meses a empresa teve uma queda aqui de 31% no seu valor negociado na Bolsa de Valores, tendo em 5 meses aqui caído 14%, e ele leva em conta a comparação aqui de 3,8% de queda da Engie e 18% de queda da Auren. Então são parâmetros que são utilizados e por isso eles não colocam nesse parâmetro aí de ser uma das favoritas. Ainda entre os analistas, né, é colocado que a ação não inspira confiança. Bom, é um critério interessante. Mas aqui foram levados em conta 12 analistas. Desses 12, 7 possuem recomendação neutra, que significa o seguinte: mantenha as ações e não faça mais nada, nem compre. E também não venda. E 5 desses 12 entendem que é melhor fazer a venda dessas ações. Já a XP ela recomendou a companhia para neutra e fez um rebaixamento dessa recomendação, por isso porque anteriormente estava como compra, e cita aqui que o custo atualizado de capital da companhia que é alto, mas veja que ele leva em consideração aqui premissas macroeconômicas que nós sempre analisamos aqui no canal, embora muitos analistas entendam e também influencers entendam que isso não é relevante. De qualquer forma, nessas análises as previsões do preço de energia seguem numa tendência de baixa nos próximos anos, é por isso que a corretora está dizendo dessa forma. Então, segundo ainda a XP, após a conclusão de projetos Cajuína e Tucano, a AES Brasil focará na sua desalavancagem. Isso porque a alavancagem dela é talvez a mais alta dentro do segmento, e isso, claro, pode sim ser um fator impactante na questão aqui da confiança desses analistas na companhia. Ainda a XP coloca aqui em questão, né, a possibilidade da venda de ativos não essenciais, mas aqui é não essenciais, como é o caso da Cassino Indy, isso porque a Cassino está no Rio Grande do Sul, indo ainda na direção sul do Rio Grande do Sul, que fica muito deslocado da parte central, ou do Nordeste, no caso no Rio Grande do Norte e Bahia também, onde a companhia tem a maioria dos seus ativos. E vem aquela citação no final, né, do CEO da companhia, que esse o André Glusk, da companhia aqui da AES Global, né, da AES Corporation, que era presidente da AES Venezuela lá em 2017, quando decidiu deixar o país, que teria entrado logo depois numa profunda crise econômica
E é justamente essa parte que o Lauro Jardim não fala na sua reportagem lá do Globo. E são sinais que vão aparecendo na construção dessa história, por isso que quase anda na direção de um dossiê. Veja aqui na Infomania, eu não vou entrar muito no mérito, mas está aqui, ó, mercados, né, o que aconteceu, e quem assina essa reportagem é Estadão Conteúdo. Quando é Estadão Conteúdo, faz parte do editorial da companhia e saiu também no dia de ontem, 28 de 1 de 2024. E a informação aqui, eu não vou discorrer, vou deixar isso aí para um outro vídeo. Ibovespa teve pior janeiro desde 2016, com saída de 4,9 bilhões de capital estrangeiro. Ao tempo do vídeo, a AS Brasil ela vai cotada a R$ 11,50. Ela tem se destoado das demais ações, subindo aqui 1,41%, mas o que mais me chamou a atenção está aqui no número de negócios, 5.163 negócios, destoando amplamente de todas as demais ações que você for ver nesta coluna, claro, excetuando os índices. Então veja o impacto dessas notícias dentro do contexto das ações na nossa Bolsa de Valores. E uma questão final aqui que eu não vi ser abordada é com relação à estrutura acionária da AES Brasil. Então você pode verificar aqui, ó, que a AES Corp, a AES Corporation, ela possui 47,32% das ações. Ao passo que, se nós formos olhar o mercado como um todo, mais o senhor Luiz Barsi Filho, nós vamos encontrar aqui, o senhor Luiz Barsi possui 5,02% e o restante do mercado, que somos nós, 40,68%. Mas o mais importante é que a AES Corporation não possui a maioria das ações. Então isso é uma das primeiras coisas que nos chama a atenção. Depois, para fechar essa questão, nós temos o BNDES Participações, que possui aqui 6,98%. Para fazer uma venda aqui, a AES Corporation teria que fechar com um desses acionistas, porque sozinha ela não conseguiria fazer a venda desses ativos. Outra coisa que é interessante, quando se fala em venda de ativos, também pode ser, veja que a AES Corporation aqui, ó, ela é uma controladora indireta, porque ela trabalha por meio da Holding Brasil e da Holding Brasil 2. Então, quando na possibilidade de venda de ativos, talvez as vendas de ativos fiquem nessas duas aqui, a AES Brasil Holding, 29,4%, e a AES Brasil Holding 2, 18,28%. E dentro das minhas considerações finais, eu não consegui enxergar a AES Corporation por si só querendo fazer venda dos ativos eólicos, solares e hídricos. Não faz muito sentido para mim. Agora faz sentido vender aquelas outras duas companhias que são subsidiárias, ou seja, a AES Corporation ela está emendada com essas duas para só depois chegar na AES Brasil. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero levantar aqui é que faz sentido o pensamento do CEO da AES Corporation de que a possibilidade de que venha a se avizinhar uma crise do ponto de vista econômico, uma vez que o governo atual não inspira confiança nenhuma, principalmente nas ações que ele vem tomando. A gente viu ali que tem BNDES Participações com ações dentro da AES Brasil. E nós vimos, conforme o vídeo anterior, lá na Vale, que o governo queria emplacar o Guido Mantega como CEO. E ao mesmo tempo ele já veio emplacando outros integrantes do governo, ou seja, ingerência do governo em empresas privadas. Aconteceu em Aços Piratini com 2 ou 3 ministros, a tentativa sobre a Vale e também uma das ações aqui da carteira do canal, o IRB Brasil, com alguma influência ali do governo também na colocação de conselheiros dentro dessas empresas. Por que não seria diferente com a AES Brasil? Isso faz, evidentemente, que gere aquele processo de desconfiança. Então, o governo, de novo, é mais um ente aí que não tem colaborado com aquilo que a gente entende como prosperidade dentro do país, para que esses ativos acabem dando o resultado que a gente espere. A AES Brasil é o pior caso dentro da nossa carteira e, coincidentemente, uma ação com ingerência com tentativa de ingerência aliás, tentativa não, deixa eu tentar refazer isso aqui, com a hipótese de que possa haver
uma tentativa de ingerência do governo. E isso, claro, que assusta os investidores e eles acabam saindo fora. Além disso, veja, não é de graça que o investidor estrangeiro está saindo da bolsa. É porque realmente ele veio, especulou, ele não tem a confiança e ele vai para outro lugar onde ele enxergue outras alternativas melhores. Dito isso, eu mantenho ainda com a AS Brasil, vou ficar na posição neutra. Isso não é recomendação. Se você tiver ações, você que precisa avaliar como um todo. Se você pensou em entrar na companhia, avalie bem essa condição. Eu não recomendo. A minha posição, e não faço nenhum tipo de recomendação, minha posição é de neutralidade e eu prefiro ver o que vai se suscitar. Se esse crescimento da companhia acima dos outros, de mais de 1%, já chegou a ultrapassar 2%, não é apenas o especulador, principalmente no segmento aí de aluguel de ações, onde a gente pode encontrar a expectativa de uma queda dessas ações. Então a gente precisa acompanhar melhor e, se a companhia se mantiver dentro dessas incertezas, mais ali desfazer dessa posição. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!